Olha, já estou recebendo aqui o doutor Marcelo Madeira, que é médico pediatra. Olá, doutor Marcelo, tudo bem? Bom dia. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que interessa muito às mamães, e se você tem dúvidas, pode ligar para a gente. 31 31 17 50 é o nosso telefone. A gente vai falar com você hoje sobre o refluxo, que é aquela queimação que a gente sente na garganta, que é causada pela volta do alimento ou do suco gástrico, né, que vem do estômago para o esôfago. Mas isso não é coisa só de adulto, não, muito pelo contrário. Nos bebês é muito comum e nas crianças também. Vamos entender um pouco mais na reportagem de Gorete Santos. A energia é típica da idade. Aos 3 anos é difícil dosar a disposição do Pedro. O que a mãe teve que aprender a controlar muito cedo foi o refluxo do filho. Lidiane conta que logo nos primeiros meses de vida do Pedro, percebeu que o menino reagia diferente de outras crianças depois de mamar. Desde muito pequeno, recém-nascido, ainda nas golfadas dele, ele dava umas golfadas bem maiores do que aquela que a gente sabe que a criança tem quando bebê. E eu levei ao pediatra, o pediatra disse para ficar em observação, porque ainda não podia se dizer que era um refluxo. E aí ele foi crescendo e a gente foi vendo que ele sempre teve isso. Então, hoje em dia, a gente sabe que ele tem. Lidiane aprendeu que alguns alimentos e a quantidade podem agravar o efeito da volta do alimento. A criança também pode sentir uma queimação no peito, que às vezes chega até o pescoço. Para evitar tudo isso, alguns cuidados viraram o Pedro. Hoje em dia a gente não evita dar comidas muito ácidas para ele, sucos, né, de laranja que é ácido, doces, porque bolos muito doces também, toda vez que ele come um pouquinho a mais, a gente dá porque criança pede, né? Mas a gente evita o máximo que a gente pode não dar para ele, porque a gente sabe que ele vai ficar golfando muito. O Pedro ele não engorda como as outras crianças, ele come de tudo um pouco, mas em pequenas quantidades justamente por isso, porque se ele come um pouco a mais, ele coloca para fora. Olha, e nós vamos entender um pouco mais sobre esse problema que muitas vezes aflige muitas mães, doutor, porque os bebês logo cedo começam a apresentar e é comum que todo bebê tenha golfada. A gente viu aí que a Lidiane, no caso do bebê dela, se impressionou um pouco mais. Então, como é que a mãe, por exemplo, pode identificar até onde é normal o refluxo na primeira fase da vida da criança? Bom, na realidade, essa dificuldade que o pediatra e a Lidiane tiveram de identificar o que era patológico e o que era normal, toda mãe tem. Porque todo bebê, ele regurgita, todo bebê ele golfa, ele tem aquelas golfadas após a alimentação, as mamadas. Isso é normal? Isso é normal. Todo bebê tem, sem exceção. Por quê, doutor? Na realidade, é uma imaturidade do sistema de contenção do leite dentro do estômago. O ângulo entre o esôfago e o estômago, ele é imaturo, vamos para todas as mães entenderem assim. O esfíncter, que é um músculo que contém o leite dentro do estômago, ele também é imaturo. Então, por tudo isso, todos os bebês eles têm refluxo. Agora, existem alguns sinais que alertam o pediatra e a mãe quanto à patologia. A doença, quer dizer, quando deixa de ser uma coisa normal, passa a ser uma coisa que pode complicar. Exatamente. Então, são aquelas golfadas maiores do que o habituais. As mães dizem, doutor, o bebê vomitou, saiu leite pelo nariz, o bebê chorou após a golfada. Aquelas crianças que começam a ter dificuldade de ganho de peso. Tá certo? Aquelas crianças que não conseguem dormir direito, o sono é bastante agitado. Algumas crianças começam a ter quadros respiratórios de repetição. Então, é uma tarefa artesanal para o pediatra, mas a mãe é a principal informante para a gente. Tem que ter um período de observação. Geralmente a gente observa a curva de ganho de crescimento, mas a gente também observa principalmente as queixas maternas. A mãe é sempre quem nos dá o primeiro sinal de que não está tudo bem com o bebê. A Stephanie pergunta se tem cura com medicação esse problema. Na realidade, assim, existe um controle, existe tratamento. Para o refluxo fisiológico, a gente geralmente não trata. Mas para o refluxo patológico, quando a gente detecta que aquilo ali passou do normal, existem algumas medicações que estimulam o movimento do esôfago e com isso reduzem esse refluxo
E a gente também, junto com isso, a gente usa algumas medicações que diminuem a acidez do estômago e diminuem o desconforto da criança. Agora, doutor, é comum, por exemplo, sentir dor e a criança já um pouco maior, que também pode ter o refluxo, ela às vezes reclama que tem uma dor no peito. Isso pode ser uma característica também do refluxo? Sim. Eu, além de pediatra, eu sou cardiologista. Então, a gente recebe no consultório algumas crianças que vêm com essa queixa de que a criança sente dor no peito. Quando a gente investiga, não tem nada no coração, e a gente conversa um pouquinho mais com a mãe, a gente investiga refluxo, algumas vezes ele vem positivo. Outro exemplo também de diagnóstico diferencial do refluxo são os quadros de asma. Então, algumas crianças chegam ao consultório com sibilância, que é piado no peito, criança que faz uso de inalação frequentemente, e quando você faz uma investigação mais profunda, na realidade essa criança ela tem um refluxo, você trata o refluxo e a criança fica boa das duas para todo dia. Existe algum alimento que facilita ou que, de repente, amplia o poder do refluxo, que traga mais problema para as crianças? Eu diria que existe, os condimentados em geral devem ser evitados, tá certo? Mas eu diria na realidade que existem alguns alimentos algumas formas de alimentar que diminuem o refluxo. Então, por exemplo, as crianças que não estão em aleitamento materno, existem alguns leites preparados para esse tipo de doença. As mães elas devem evitar de dar alimentos em grandes quantidades para as crianças. A mãe sempre acha que o bebê bonitinho é o bebê gordinho, então algumas vezes elas exageram na quantidade de leite. Então, esse é outro cuidado. Fracionar as dietas. Sempre que o bebê se alimentar, colocá-lo para a mãe sempre diz, eu coloco o bebezinho para rotar. Não enche demais também o estômago do bebê, né? Não dá comida demais, que isso também ajuda. Isso eu estou falando dos quadros mais simples. Agora, os quadros mais complexos, a gente tem que tomar outras medidas além dessas. A Regina é mãe e quer saber o que é refluxo sedentário, doutor. Refluxo sedentário. Bom, esse termo, pelo menos em pediatria, eu desconheço. Pode ser também uma confusão aqui. Eu desconheço. O que existe é o refluxo gastroesofágico, doença do refluxo gastroesofágico, o refluxo fisiológico. O refluxo sedentário, pelo menos em pediatria, eu como pediatra geral, eu desconheço esse termo. Bom, mas o importante é que você ficou sabendo um pouco mais sobre refluxo, sabe também que é uma patologia, né, ou um problema que tem um controle, que pode ser observado aí ao longo do tempo. Não se impressione, se você é mãe aí de primeira viagem, seu filho tem as golfadas, é natural que ele tenha. Exatamente. Mas é observar se for problemático, se for numa quantidade maior, como disse aqui o doutor Marcelo, é levar para o pediatra e observar. E geralmente o pediatra, quando ele tem essa dúvida, geralmente ele encaminha para o especialista. Existe essa especialidade gastroenterologia pediátrica, que geralmente é o colega que fecha esse diagnóstico e orienta o tratamento, tanto para a gente como para a mãe. Doutor, não tem nada a ver com o nosso tema aqui hoje, mas eu queria atender aos nossos telespectadores, já que o senhor é pediatra, eu vou aproveitar nosso tempo aqui rapidinho. Uma mãe disse que o bebê dela tem 12 dias de nascido e está com o olho fechado, como se fosse conjuntivite. É normal? Na realidade, o bebê ele pode ter conjuntivite após o nascimento, principalmente se foi um parto vaginal. Algumas vezes ele pode sofrer alguma contaminação na passagem do bebê pelo canal do parto. Ele tem que procurar um pediatra, pode ser necessário o uso de algum colírio com antibiótico. Isso, só para a gente encerrar, o Roberto quer saber quanto tempo o bebê começa a enxergar bem, em quanto tempo de vida? Bom, na realidade o bebê ele nasce sem enxergar. E ao longo dos primeiros meses de vida, essa visão ela vai progressivamente sendo formada. Geralmente 3, 4, 6 meses o bebê já enxerga muito bem. 3 meses ele já começa a divulgar bem as imagens. Muito obrigada, doutor Marcelo Madeira, que é médico pediatra, cardiologista também, pelas informações aqui com a gente. Ok, obrigado. Muito obrigada a você também que participou do nosso programa hoje, do nosso quadro Saúde. Agora a gente vai ver a expectativa para um dos shows mais românticos do ano, Tom Kleber. Se você quer meu amor, amor, o show mais romântico do ano.